Olá, bom dia, amados. Graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Estamos começando o nosso tempo devocional dessa manhã de sexta-feira, dia 14 de agosto. Esse é um tempo poderoso para te abençoar, para nos abençoar, para recebermos do Senhor, sermos ministrados pelo Senhor, sermos fortalecidos pelo Senhor, sermos edificados à luz da palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, amém? Bom dia a todos os amados, todos os queridos que aqui acompanham sempre esse devocional, estão sempre ligados aí, conectados, antenados para receber do Senhor através dessa ferramenta. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra. Vamos orar, como nós temos como hábito, Oramos por nós mesmos, oramos por outras pessoas, liberamos o poder de Deus sobre as nossas vidas, amém? Temos feito também uma confissão da palavra ao longo desses dias, em que estamos, inclusive, acompanhando aí o projeto de jejum e oração do pastor Luiz em Goiânia, e sempre tem um desafio diário também, sempre tem um desafio para que eu e você possamos responder, amém? Então vamos orar, vamos nos encher, vamos deixar fluir, vamos deixar que o poder de Deus se manifeste através das nossas vidas, amém, queridos? Vamos orar, vamos orar. Sim, Pai, nós oramos nessa hora que a unção do Espírito Santo seja manifesta em nós. Nós sejamos revestidos, Pai, pela Tua glória, pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo Teu favor, que a unção de Deus venha sobre as nossas vidas. A unção de Deus venha sobre as nossas vidas, Senhor. Nós oramos para que, oh Deus, o Espírito de Deus nos encha nessa hora, nos faça, Senhor, transbordar, Senhor, em nome de Jesus. Nós sejamos constantemente renovados, inspirados, Senhor, em nome de Jesus, motivados, desafiados pela força do Teu poder, Pai, pela força do Teu poder, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Libera do Teu Espírito, libera, Pai, libera do Teu Espírito, Pai. Oh Deus, ministra sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos mais de Ti, mais de Ti, mais da Tua unção, mais do Teu poder, mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Esvazia-nos de nós mesmos nessa hora, tira todo o espaço que tem a justiça própria, o esforço, tira todo o espaço que tem a autossuficiência, a independência dos nossos corações, tira todo o espaço, Pai, nós possamos ser totalmente rendidos ao Teu Espírito Santo, vulneráveis à ação do Teu Espírito Santo, levados à mercê do Espírito, Pai, em nome de Jesus, movidos pelo Espírito. Essa é a minha oração. Sejamos movidos pelo Espírito, Pai, em nome poderoso do Senhor Jesus, Pai, poderoso, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Vamos orar também pelas nossas vidas, vamos colocar diante de Deus cada um dos nossos desejos, dos nossos anseios, dos nossos desafios. Vamos colocar isso diante de Deus, Tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós buscamos, tudo aquilo que cremos, pelo que cremos, amém? Ore pela sua saúde, ore pela sua provisão, ore pelas suas finanças, ore pela sua casa, ore pela sua família, ore pelos seus relacionamentos. Vamos orar?
Sim, Deus, nós oramos também, Pai, em nome de Jesus, abençoando, Pai, abençoando cada aspecto das nossas vidas, cada área das nossas vidas. Nós declaramos a bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, a vida dos nossos filhos, o sucesso deles, a criação, a condução, a disciplina, o ensino. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós consagramos a Deus, consagramos o futuro dos nossos filhos. Sabemos que o Senhor tem para eles um futuro e uma esperança. O Senhor não tem planos de mal, não tem planos de causar nenhum dano, nada, mas de fazê-los prosperar, de que eles sejam bem-sucedidos, favorecidos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Pai, também a nossa vida conjugal, nosso casamento, os nossos relacionamentos. Declaramos, Senhor, que são benditos, abençoados. São, Senhor, em nome de Jesus, alianças estabelecidas pelo Senhor, no Senhor. Pai, em nome de Jesus, e o Senhor é o sustentador e mantenedor dessas alianças. Nós declaramos, Senhor, abençoada é a nossa casa. Abençoada é a nossa casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoada é toda a nossa provisão, o suprimento. Temos em abundância, além do que suficiente. O Senhor é Deus que nos dá além da medida. Não pereceremos, mas seremos sempre supridos pelo Senhor. Toda necessidade, toda falta, Pai, em nome de Jesus, eu declaro suprimento divino. Declaro portas abertas, caminhos liberados, boas oportunidades de negócio, favor de Deus para cada um dos negócios. Pai, eu declaro em nome de Jesus as pessoas sendo abençoadas na sua vida financeira, Deus. Em nome do Senhor Jesus, sua vida financeira, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo, Pai. Abençoo nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus, declaro também sobre a saúde dos amados irmãos. Declaro em nome de Jesus a restauração completa, integral, plena, perfeita da saúde. Aqueles que de alguma maneira estão enfermos, eu declaro que sejam sarados, curados, Pai. Em nome de Jesus, cura toda enfermidade, Pai. Cura toda enfermidade, Senhor. Em nome de Jesus, faz com que toda enfermidade seja sarada, Deus. Em nome de Jesus, toda dor, se tem alguém sentindo alguma dor agora, Pai, arranca isso, arranca com o poder do Teu Espírito Santo. Dores na coluna, dores nas costas, nós vemos, Pai, em nome de Jesus, o Senhor sarando, curando, dores de cabeça, dores no pescoço. Declaro em nome de Jesus a cura sobrenatural do Senhor, cura sobrenatural do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você seja curado, sarado, em nome de Jesus. Vamos também interceder também para aquelas pessoas que amamos. Vamos orar, sempre fazemos isso. Somos ministros, sacerdotes do Senhor. Levamos essas pessoas ao Senhor. Levamos através da nossa oração. Levamos através do nosso encargo. Então, oramos por essas vidas, amém? Vamos orar também por aqueles que amamos, amém? Comece a orar aí, abençoando essas pessoas que você tem pedido a Deus para que as alcance. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos também por aqueles que amamos, pessoas que sabemos que precisam do Teu toque, precisam ter essa experiência com o Senhor, de transformação de vida, de mudança de história. Ter, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, os seus dias transformados. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, Senhor, faz a obra na vida dessas pessoas. Manifesta o Teu poder, toca-os, quebranta-os, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, alcança-os.
Alcança-os, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Aleluia, glória a Deus, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Queridos, a palavra de Deus, nós vamos compartilhar algo e ela nos dá uma descrição do que de fato é o homem abençoado. Quantos creem que são abençoados? Eu creio que eu sou abençoado, eu creio que você é abençoado, eu creio que já fomos abençoados. Mas a Bíblia deixa claro qual é o lugar desse homem abençoado, qual é a posição desse homem abençoado e o que descreve de fato esse homem abençoado. Às vezes não temos clareza disso, né? Às vezes não temos clareza, mas a Bíblia fala que há homens que são abençoados e outros que estão se colocando debaixo de maldição. A palavra de Deus é muito clara nesse sentido. E a Bíblia nos dá uma imagem clara do homem abençoado no livro de Jeremias. É um texto bastante conhecido. Talvez os irmãos já tenham lido, ouvido e até declarado ele algumas vezes. Mas a Bíblia diz em Jeremias que maldito é o homem que confia no homem, aquele que faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A Bíblia traz uma imagem que esse homem é como um arbusto solitário no meio do deserto. E ele não verá quando vier o bem, ele não reconhece o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Essa é a descrição que a Bíblia faz do homem maldito. Ela diz: ele confia em si mesmo, não percebe o bem, é solitário no deserto, habita em terra salgada e, na verdade, mora em terra salgada e inabitável. Mas, por outro lado, Jeremias continua dizendo: bendito o homem que confia no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, diz Jeremias. Aí, aqui traz uma descrição bastante conhecida. Ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e ele não receia quando vem o calor, a pressão, o calor. Não receia, mas a sua folha permanece verde. A sua folha fica verde. E no ano da sequidão, esse homem não se perturba e nem deixa de dar fruto. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Eu creio que somos esse homem bendito, que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor. É como árvore plantada junto ao ribeiro das águas. A folhagem é sempre verde. Ele não teme o calor e nem a sequidão. Dá sempre fruto. Mas a Bíblia então faz essa descrição do homem maldito como o homem que confia no homem. E às vezes temos uma tendência de interpretar de maneira errada, dizendo que é o homem que confia em outra pessoa. Mas na verdade a palavra de Deus está dizendo que é o homem que confia em si mesmo. O homem que confia na força do seu braço, na sua carne mortal. Jeremias mesmo, ele continua, ele fala, ele confia na sua carne mortal. E ele deposita toda a sua expectativa naquilo que ele faz e nos seus esforços. A Bíblia diz, esse homem é maldito. Esse homem é maldito, ele está debaixo de maldição. Misericórdia. Eu não quero viver nessa posição. Eu não quero viver nesse lugar. O homem que confia na carne, querido, quando ele escolhe confiar em si mesmo, em vez de descansar no favor imerecido de Deus, ele está se colocando numa posição que não deveria. Está se colocando numa posição que não deveria estar. Porque para sermos abençoados é que o Senhor nos fez. E para vivermos debaixo da bênção é que o Senhor nos fez.
Mas fazer da sua carne mortal o seu braço, Jeremias diz, isso é se colocar debaixo de maldição. Você fazer da sua carne mortal o seu braço, a sua força, confiar na sua capacidade. Bendito é o homem que teme ao Senhor, que confia no Senhor, que espera no Senhor, que é como uma árvore junto ao ribeiro das águas. Ele não vive num lugar desértico, ele não vive sozinho. O homem maldito, Jeremias fala que ele é um solitário no meio do deserto. Misericórdia, solitário no meio do deserto. Mas o homem bendito, a Bíblia diz que a sua folha sempre é verde e ele dá fruto. Não importa o calor, não importa a seca. Então, querida, a palavra de Deus está falando aqui sobre duas maneiras de se viver. A Bíblia está dizendo sobre duas maneiras básicas de se viver. Existem duas maneiras pelas quais eu posso escolher viver. Eu posso escolher viver pelo caminho do meu braço ou pelo caminho do favor imerecido de Deus. Eu posso escolher confiar em mim mesmo, confiar na força da minha carne mortal, ou eu posso escolher confiar no Senhor. A primeira maneira aqui, o homem depende dos seus esforços e das suas boas obras. A segunda maneira, ele depende e confia no favor imerecido de Deus. A Bíblia diz que esse homem, ele é bendito, abençoado, abençoado. O problema, querido, é que não importa o quanto os nossos esforços sejam bons, não importa o quanto eu lute, não importa o quanto a minha carne se esforça, eu nunca vou conseguir ser justo o suficiente para merecer a bênção de Deus. Eu nunca vou conseguir ser justo o suficiente para ser abençoado. Então só existe um caminho para eu ser abençoado. Só existe uma maneira para eu ser abençoado. Não confiar em mim mesmo. Não confiar em mim. Confiar no Senhor. E saiba, querido, a bênção de Deus na sua vida não é um presente de grego. Deus não te abençoa às custas da sua saúde, do seu casamento, da sua família. Não é algo que você tem que sacrificar algo para receber a bênção. Um sacrifício perfeito já foi feito. Um único e suficiente sacrifício já foi necessário. Cristo Jesus, ele é o sacrifício perfeito para que nós sejamos abençoados, querido. Existem pessoas que às vezes elas sacrificam saúde para ter a riqueza, às vezes sacrificam a riqueza depois para ter a saúde, ou às vezes sacrificam a família para ter a riqueza, depois a riqueza para ter a família de volta. A bênção de Deus não é presente de grego. Ela não exige de você o sacrifício de uma das áreas da sua vida em detrimento da outra. Você é um homem, você é uma mulher abençoada. Você pode declarar isso? Declare isso. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiro das águas. Não temo o calor, não tenho temor do calor, das pressões. O calor aqui aponta para as pressões. Não tenho temor do calor das pressões. A minha folha permanece verde e em todas as estações eu
verei frutos na minha vida. A Bíblia diz que o homem debaixo de maldição, ele não percebe o bem. Ele não vê quando vem o bem. Ele não percebe. Ele não é que não vem, mas o bem passa por ele. O bem passa por ele, mas ele não percebe. A Bíblia diz que ele não vê. Mesmo que ele receba algo de bom, ele não percebe. Aqueles que confiam em si mesmos, eles tendem a ser mais orgulhosos e não conseguem agradecer pelo que está ao seu redor, pelas pessoas, pelas bênçãos, por aquilo que outros têm feito por ele. O homem orgulhoso, ele não percebe essas coisas, ele não vê o bem, ele não consegue, não reconhece o seu cônjuge ou os seus filhos como uma bênção. É uma grande bênção, querido. É uma grande bênção nós temos pessoas que nos toleram. O problema é que você às vezes acha que você é fácil de ser tolerado. É uma grande bênção termos esposa, filhos. É uma grande bênção estarmos cercados de pessoas. É uma grande bênção. Nós precisamos ver o bem. A Bíblia diz que esse homem que se coloca debaixo de maldição, ele é como um solitário no meio do deserto. Ele é como um solitário, ele vive sozinho. Há um grande contraste. Aqui Jeremias traz um grande contraste em relação a quem confia na graça de Deus. E a Bíblia define esse como o homem abençoado e quem confia em si mesmo. Há um grande contraste. Na verdade, a palavra de Deus diz que isso define quem é o homem abençoado e quem é o homem que se coloca debaixo de maldição. Aquele que confia na graça de Deus, a Bíblia deixa claro que uma marca presente na vida dessa pessoa é a gratidão. Ele reconhece quando vem o bem. Ele percebe quando vem o bem. Ele percebe a bênção de Deus. A bênção, quando vem, ele facilmente identifica. Mas o homem abençoado, o homem maldito, a Bíblia diz que é como um arbusto solitário no deserto. Mas o homem abençoado, a Bíblia diz que ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Ele não teme a tribulação, não teme o calor. Ele permanece em paz no meio da crise. A Bíblia diz que ele não se perturba no tempo da seca. A palavra de Deus fala que a sua folhagem é sempre verde. Ou seja, ele está sempre sendo revigorado. Renovado. Está sempre sendo renovado. Eu quero declarar o renovo de Deus sobre a sua vida, querido. O renovo de Deus sobre a sua vida, para que a sua folhagem permaneça verde. Eu declaro sobre você, receba esse renovo. Não confie em si mesmo, querido. Confie na graça de Deus. Confie na graça de Deus. Infelizmente, aquele que se coloca debaixo de maldição, ele já foi liberto da maldição. Ele já foi liberto da maldição, mas ele volta para ela. Ele se coloca na posição dela. Porque a palavra de Deus fala que Cristo se fez maldito em nosso lugar. Ele já levou toda a nossa maldição. Mas quando nós nos colocamos nessa posição de dependermos de nós mesmos e do nosso esforço e confiarmos em nós mesmos e na nossa carne mortal, nós voltamos para esse lugar. Gálatas 5:4 diz isso. De Cristo vos desligaste. Misericórdia. Oh, meu Deus. Me livra disso. Me livra disso. De Cristo vos desligaste. Vós que procurais justificar-se na lei. Olha como a Bíblia diz que nós nos desligamos de Cristo. Não é perda de salvação. Aqui não é perda de salvação. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei.
da graça decaístes. Meu Deus, livra-me desse mal, Senhor. Livra-me desse mal. Não é Deus quem amaldiçoa. Não é Deus quem amaldiçoa. Eu me coloco nessa posição. Eu me coloco nessa posição. Mas o Senhor já alcançou redenção de toda a maldição da lei sobre a minha vida e sobre a sua vida, querido. Eu declaro renovo, como eu já disse a você. Declaro que você é árvore plantada junto ao ribeiro das águas. A sua folhagem é sempre verde. Você não teme o calor, não teme a perturbação. A seca não te perturba. Quero declarar, a seca não te perturba. Eu declaro que você é um homem ou uma mulher, um homem que veja como a espécie, mas você é um homem ou uma mulher abençoado. Abençoado. E nunca saia dessa posição, querido. Nunca saia dessa posição. Não saia desse lugar, querido. Você pode perder tudo. Tudo. Menos a bênção de Deus. Você pode perder qualquer coisa. Menos o favor dos céus, querido. Por favor, não perca o favor. Por favor, não perca o favor. Ele está junto ao ribeiro das águas. Sua folhagem é verde. Ele é sempre renovado pelo Espírito Santo. Sempre renovado pelo seu Senhor. Ele não confia em si mesmo. Não confia na sua carne mortal. Ele confia em Deus. Ele depende de Deus. Bendito é o homem que confia no Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor, querido. Escolha confiar no Senhor, amém? Escolha confiar no Senhor. Fuja de todas as maneiras, querido, da justiça própria. Fuja de todas as maneiras da justiça própria. Esse é o maior inimigo que nós enfrentamos. O maior inimigo enfrentado por você, por mim, por qualquer um de nós é a justiça própria. Fuja disso, querido. O homem abençoado, o lugar dele é um lugar de descanso, um lugar de confiança, um lugar de abundância. A Bíblia diz que ele está junto ao ribeiro das águas. Junto ao ribeiro das águas. Ali flui água em abundância, não é deserto. Você viu que o homem que se coloca debaixo de maldição, ele vive num deserto. Mas o homem abençoado, ele é um homem que vive num lugar de abundância. Esse é o lugar que Deus tem para você. Se você está cansado de lutar com as suas próprias forças, se você está amargurado, solitário como um arbusto no deserto, chegou a hora de você tomar uma decisão. É hora de mudar de vida. Escolha viver em outro sistema, em outro esquema. Escolha viver de outra maneira. É hora de mudar de vida, querido. Se aparte da confiança de si mesmo e coloca sua confiança em Deus. Coloca sua confiança em Deus, querido. Deixa que as suas raízes se estendam, para dentro da graça divina. A Bíblia diz que ele é uma árvore junto ao ribeiro das águas. Deixa que as suas raízes se estendam para dentro da graça divina. E você será sempre uma árvore verde. Isso fala de renovo, sempre renovada. Sempre uma árvore verde. Frutífera em qualquer estação, em qualquer tempo, que não teme a sequidão, não teme o calor. Esse é o lugar do homem abençoado. Eu e você, nós fomos chamados para viver de maneira abençoada.
abençoado. Amém? Deixa eu orar por você, deixa eu abençoar o seu dia, deixa eu abençoar você para que você permaneça nessa posição. Amém, Pai? Sim, Deus, eu abençoo a vida dos meus amados irmãos. Assim como descreve a própria palavra de Deus, que eles vivam na posição do homem abençoado. O homem que confia no Senhor, que depende do Senhor, cuja força vem do Senhor, que bebe das águas da fonte, cuja folhagem é verde, não é solitário no deserto. Alguém que frutifica em qualquer estação, em alguma medida, em alguma área. Deus está sempre trabalhando na sua vida. Deus está sempre movendo e agindo na sua vida. Oh Deus, bendito é esse homem. E eu declaro sobre a vida dos meus irmãos que é isso que eles são. Abençoados de Deus. Em nome de Jesus. Amém, querido. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Você é abençoado. Permaneça nessa posição. Não saia dela. Não entra na justiça própria não, querido. Sai desse lugar. Sai desse lugar. Esse lugar é de maldição. Sai dessa posição. Confia no Senhor, dependa do Senhor. Seja livre de toda amargura, todo ressentimento, todo rancor, todo ódio. Seja livre de todo tipo de dependência das suas próprias forças. Seja livre dessas coisas. Seja livre disso. Seja livre disso. Amém? Tenha um dia feliz, um dia alegre, um dia em paz, no descanso de Deus. Tenha um dia no descanso de Deus. Amém? Hoje à noite temos uma conferência poderosa. Te convido a estar lá. Acredito que você já vai estar. Amém? Vá com seu coração cheio de expectativas. Deus quer alimentar você. Deus quer fortalecer você. Deus quer renovar você. Sua folhagem sempre permanecerá verde. Amém? Deus abençoe. Fica na paz. Excelente dia para todos. Grande abraço.